Olá, começando mais um Mochileiro Podcast, segunda temporada, agora na nossa sede no bairro de Agriões, né? Novos estúdios. E o papo de hoje é ciclismo, mas não a prática em si. Não vamos falar diretamente de pedalar de atleta. Não que o meu convidado não seja ciclista e atleta, mas a ideia hoje é falar sobre divulgação ciclística e tudo que envolve a bike através de um projeto que vem sendo tocado por ele, que é o Carlos Rotondo, mais conhecido como Mineiro. Bom, Mineiro, primeiro, obrigado por aceitar o convite para a gente bater esse papo sobre essa divulgação ciclística e de tudo que envolve esse esporte aqui em Teresópolis. Pô, valeu, Marcelo. Acho que quem está assistindo pelo perfil aqui, pelo naipe, já percebe que o cara não é tão ciclista assim, né? Ontem estava conversando com o Alexandre Magrinho lá no podcast e a diferença do porte físico é absurda. Mas, cara, obrigado pelo convite. Eu fico assim, extremamente lisonjeado de estar aqui, de perceber que existe essa visibilidade para o projeto que eu venho tocando, que é feito de coração, que é feito com muita garra, com muito carinho e da melhor forma possível, pode ter certeza disso. Aos trancos e barrancos a gente vai levando. Bom, Mineiro, quem é do meio, né? Primeiro explicar o nome, né? O projeto é um podcast essencialmente de ciclismo chamado Vem na Roda. Quem é do meio sabe o que significa Vem na Roda, mas para quem não é, o que é Vem na Roda? Cara, vamos lá. Eu vou tentar não tomar muito tempo explicando o podcast em si. É um programa de entrevista, é um bate-papo, né? Onde a gente não tem pauta com o convidado, como se fosse a gente sentado numa mesa tomando um café e conversando sobre bike. Essa é a ideia inicial. O Vem na Roda é um termo que a gente utiliza no ciclismo para quando a gente tem o famoso vácuo. Quando a gente assiste uma prova de ciclismo, quem não acompanha o esporte, a gente vê aquele grupo de bicicletas andando um atrás do outro ali, todo mundo agarrado. Quem está atrás daquele bloco de bicicletas na frente, ele se favorece do vácuo. Você tem um pouco menos de resistência do vento e com isso você consegue fazer menos esforço para manter aquela mesma velocidade ou às vezes até mais rápido. Então, quando a gente tem um atleta que está mais rápido que o outro ali no pedal, a gente costuma dizer normalmente, e ele quer que você acompanhe, fala assim, vem na roda, ou seja, você cola na roda traseira daquele camarada e você vai se aproveitar um pouco do vácuo que ele produz ali para você fazer menos força e você vai andando como se fosse uma coisa só, como se fosse um corpo só, né? Aquele grupo ali que quando está em alta quantidade a gente chama de pelotão. Então, o termo vem na roda é basicamente isso, mas para a escolha desse nome, não foi só por conta de ouvir isto uma vez e falar assim, cara, vamos colocar o nome Vem na Roda. Não foi assim. Eu já tinha o canal, esse canal ele surge muito aleatório, não havia um projeto de se criar um canal no YouTube e fazer. Eu voltei ao pedal, eu pratico ciclismo desde 2008, 2007 talvez, e fiquei um longo tempo afastado por conta de trabalho e tudo. E com a pandemia, na verdade um pouquinho antes da pandemia, eu voltei, eu conheci o mountain bike e voltei a pedalar. E com isso eu conheci novas pessoas, novos amigos, e eu achei legal comprar uma câmera dessas de esporte para poder filmar o pedal. Só que quando eu fui distribuir ali no grupo do WhatsApp para o pessoal o vídeo, eu vi que não era muito grande, não tinha como compartilhar. Eu criei um canal, e na época o canal A Criatividade era total, né? Era o meu sobrenome, Rotondo Bike Channel, porque realmente não era para ninguém, era só para eu poder compartilhar, subir aquele vídeo que eu não conseguia mandar pelo WhatsApp, colocava até no privado, e eu mandava o link para a galera do grupo, para o pessoal assistir. E era algo assim, completamente amador, digamos assim, é amador até hoje a gravação, mas completamente sem qualidade nenhuma. Só que teve um belo dia que o Edinho, amigo nosso que pedala, que deu um start, falou assim, ele meio que cobrou a galera para seguir lá no canal e o pessoal começou a gostar do vídeo e eu falei assim, cara, eu vou levar isso a sério, eu vou começar a gravar. Com isso eu percebi que os vídeos que eu postava estavam tendo visualizações e estavam incentivando a galera que estava começando, porque nessa época, não sei se você vai lembrar, do início da pandemia, muita gente começou a pedalar. Sim, academia fechada, sem possibilidade de fazer treino em local
fechado, né? O mercado de bike deu aquele boom, né? E tudo fechado, literalmente, ou seja, você ficava em casa. Muita gente mora em apartamentos pequenos. Você ir para o meio do mato pedalar era uma ótima forma de você aliviar a tua mente, né, cara? Você tá num espaço aberto. Então, foi um boom de vendas. E tinha muita gente que não fazia a menor ideia do que era o esporte. Então, os vídeos começaram no sentido também de meio que traduzir para quem estava começando as questões técnicas do esporte que pareciam complexas, mas na verdade eram coisas simples que a gente traduzindo para quem eu estava começando, então eu conseguia passar a visão de quem está começando a pedalar para quem pudesse assistir o vídeo, e o canal foi crescendo e veio a ideia de fazer um podcast de bike, de ciclismo. Essa ideia ficou na minha mente, eu comecei a comprar os equipamentos e um belo dia pedalando com o Mauro Gaspar, eu comentei com ele e ele virou para mim e falou assim, cara, eu sempre tive vontade de fazer um. Eu falei, então são 2, vamos começar. Né? E ali começou o podcast. Foi dentro do apartamento do Mauro, eu e ele gravando. O nome, tivemos a ideia, vamos gravar um podcast, mas qual é o nome? Né? E aí eu cheguei em casa, comecei a pensar e eu lembrei de uma situação. Lembra que eu te falei que em 2008 eu comecei a pedalar, mais ou menos? Lá atrás, quando eu fazia ciclismo de estrada e eu pedalava muito mais ou menos, eu estava no pedal ali sofrendo, ali na Rio Bahia, perto da PRF ali, sofrendo para voltar com o pessoal, e o Mauro passou por mim e ele virou para mim e falou assim, Mineiro, vem na roda. E eu colei na roda do Mauro e, cara, foi espetacular a velocidade que a gente alcançou ali. Depois eu tive cãibra até na ponta da orelha. Andar com o Mauro, né? Cara, foi tenso, mas foi, para você ver, foi um momento que ficou registrado na minha memória. E aí eu lembrei da frase dele, falou, vem na roda. Eu falei, Mauro, cara, eu achei um nome aqui, vem na roda. Aí o Mauro ficou me olhando, eu contei essa história para ele nem lembrava. Eu falei, cara, você não lembra, mas olha como foi marcante você me chamar, eu que estava começando a pedalar, você me levar no seu embalo, tem todo um simbolismo, tem toda uma lógica esse nome, e o Mauro adorou. E aí virou o Vem na Roda. Ou seja, é mais do que um simples jargão de ciclista. Se você parar para pensar a nível do que eu me proponho com o podcast, é um convite a todo mundo a seguir o embalo da gente, é todo mundo dar a mão. É o que eu falo muito no nosso podcast, a gente é uma família. O podcast não sou somente eu e um entrevistado, todo mundo que está ali participando pelo chat ao vivo com a gente, e fora do podcast, nos pedais, trocando ideia e trazendo críticas. Então a gente cria uma família, todo mundo de mão dada, a gente vai mais longe, a gente vai mais fácil e a gente vai mais rápido. Esse é o Vem na Roda. E o legal até que você falou aí é essa questão de você poder traduzir para quem não é do meio. Por exemplo, esse nosso projeto chamado Mochileiro, hoje acabou, muita gente me conhece como mochileiro, acha que é uma coisa minha, de que eu sou viajante pelo mundo de mochileiro. Não é, eu logicamente já fiz minhas viagens de mochileiro, inclusive, mas não tem a ver com a expressão mochileiro em si, como é comumente conhecida. Aqui no Diário mesmo a gente teve um projeto lá, 20 anos atrás, de apresentar as montanhas para o Teresopolitano, porque nenhum órgão de comunicação falava sobre montanhismo. No máximo que as pessoas falavam era na época da abertura de temporada, começou a temporada de subir Pedra do Sino. Aí um jornal ou outro, uma rádio falava que pode subir a Pedra do Sino, começou. E só. Então foi o Diário que começou com esse projeto aqui, com a ideia de mostrar e de traduzir, de explicar de maneira não técnica somente para quem não é do meio. Porque, por exemplo, você pega levando para a escalada, vou escalar um diedro. Para quem é da escalada sabe o que é um diedro, mas quem não é... Eu não faço a menor ideia do que seja. Resumindo, é uma quina na parede. Se uma fenda numa quina, você trava um diedro, mas para quem não é do meio. Então, quando a gente publicava no jornal, ou posteriormente na TV divulgava no diedro, é isso, tal, explicava, para poder traduzir para as pessoas. Então, essa importância de não ser um trabalho só técnico. O cara que é um trabalho extremamente técnico, ele vai lá num canal específico, tipo, vai lá na ESPN, lá, pega um programa técnico, lá vai acompanhar. Logicamente, é importante, mas você poder trazer para o cidadão comum, né, essa informação, né, poder levar e trazer para a realidade local, né, que eu acho que é a grande importância, né, trazer para cá. E para pensar, quando a gente pega e começa a se aprofundar em qualquer assunto, a gente está falando de esporte, quando a gente se aprofunda em algum tema, a gente fica um pouco mais conhecedor daquilo e, digamos assim, mais experiente, mais avançado, talvez.
com isso, a nossa linguagem começa a ficar técnica sem a gente perceber. A gente começa a falar numa linguagem que só eu e quem é da minha tribo, entre aspas, entende. E quem está de fora não entende. O que isso gera? Isso gera um isolamento. Isso não é legal. O legal é o contrário. Quando a gente traduz para quem está começando, fala assim, esse termo técnico super complicado que você nunca entendeu, nada mais é do que isso daqui. E você traduz e a pessoa olha e fala assim, é só isso? Sim, é só isso. Você engloba, você une, você traz mais gente para a prática do esporte. Quando a gente fala assim, o ciclismo não tem tanto apoio como um futebol tem. Cara, o futebol tem uma visibilidade que o ciclismo não tem. Talvez ainda não tenha, talvez nunca venha a ter. O futuro a Deus pertence. Mas o nosso papel não é a gente se isolar. Eu sou ciclista, eu vou falar em termos ciclísticos, em termos que só um ciclista vai entender e vou me isolar do mundo. Pelo contrário, vamos trazer, vamos ampliar isso. E é até importante para não ficar aquela cara muito de esporte elitizado, de um bando de alienígena, né? Porque tem gente que às vezes vê o ciclismo como alienígena. Às vezes até tem essa dificuldade de respeitar a pessoa que está ali em cima da bicicleta, ali com aquela roupa colorida e apertada, por não entender como é que funciona, né? Então você mostrar para o cidadão comum o que é e que são pessoas, eles são seres humanos pedalando. Né? E você vê, né? Um viés, um outro desvio aí que leva, quando você leva o conhecimento do ciclismo para fora, quando você abre as portas do ciclismo para abraçar todo mundo, você também está levando para o lado da segurança, igual você falou, porque como que eu vou conscientizar um motorista de que quem está ali naquela bicicleta, às vezes está treinando, às vezes é a profissão do cara, né? Não é a grande maioria, mas às vezes o cara que está treinando ali, ele está trabalhando, fazendo o treino dele, para o cara respeitar. Então, se eu isolo, se eu sou ciclista, se eu sou melhor do que os outros, porque eu sou ciclista, enfim, eu simplesmente eu divido. Na verdade, a gente tem que somar. A gente tem que pegar num trânsito, numa questão de trânsito, por exemplo, e conscientizar o motorista que a gente tem o mesmo direito de estar naquela via do que ele. E tem espaço para todo mundo. Esse é um dos exemplos, né, de que a linguagem ela é importante. A linguagem ela é extremamente importante, cara. Se você parar para pensar como sociedade, se não fosse a linguagem, a gente não tinha evoluído tanto como a gente evoluiu. A linguagem é tudo. É através dela que a gente mantém a tradição, que a gente mantém os costumes, né, de lá dos nossos avós. É através da linguagem que eu passo de pai para filho e eu posso passar isso para outras pessoas. E eu acho isso muito legal, cara. Quando eu vejo alguém comentando assim no canal, poxa, esse teu vídeo me fez voltar a pedalar. Eu falo assim, cara, já valeu o vídeo, já valeu todo o esforço. Toquei uma pessoa. E às vezes é só pela comunicação, entendeu? Não é por nada demais, porque as pessoas acham que para você influenciar, você precisa ser alguém extraordinário. Mas não, todos nós somos influenciadores no nosso dia a dia. Eu posso influenciar a minha filha, eu posso influenciar o meu vizinho. Não quer dizer que eu sou um influenciador. Dentro de cada um tem um limite de influência. Sim, e hoje em dia eu estava até olhando uma questão de pesquisa de mercado, né? Tem a ver com o que você está falando. Uhum. Houve um tempo que as grandes empresas até queriam anunciar nos influencers que chamam milhões de seguidores e tudo mais, que falavam para a multidão. Hoje elas estão entendendo que tão importante, ou mais importante do que falar para essa galera que tem milhões de seguidores, é pegar um cara ali que tem, sei lá, 10, 5 mil seguidores, mas tem um público fiel ali e segmentado ali que vai entender ou tá ali vendo ele mais próximo do que um cara que está lá na frente. Então é mais fácil você entender e valorizar, às vezes, um cara da sua cidade, por exemplo. Tem um cara da minha cidade aqui que está se destacando em tal área. Então tem uma galera que acompanha e acha legal ali do que ele pegar. Tem um mega famoso que mora lá nos Estados Unidos do que o cara querer aquilo ali. Então é legal, né? Você ter essa responsabilidade e esse poder, né, de mudar. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, a gente encontra muita gente querendo ganhar a internet, querendo ganhar o mundo, digamos assim, através da internet. Que as redes sociais hoje, né, o mundo virtual, ele está aí, é uma realidade. A gente que é mais antigo que esse mundo virtual, a gente tem que se adaptar a isso. Mas eu nunca entrei nas redes sociais com o intuito de
querer ganhar influência, a coisa ela aconteceu. Mas eu tenho uma visão do seguinte, eu queria usar esse palco que eu tenho no mundo virtual para falar da minha cidade, cara. Eu queria pegar e aí eu comecei a pensar assim, tá legal, eu fazendo esses vídeos, esses vlogs, né, com a câmera no peito ali, filmando, mas eu pensei assim, cara, se eu fizer um podcast, eu abro espaço para eu trazer pessoas com grandes feitos da minha cidade que ninguém conhece. Quando a gente para ver, né, as pessoas estão ali no YouTube, às vezes o cara tem não sei quantos milhões de seguidores, então o cara está falando para o mundo inteiro. Mas por que não tem ninguém, por exemplo, eu quero falar para Teresópolis, eu quero falar para Petrópolis, para Friburgo, e com isso eu acabo falando, óbvio, para mais pessoas. Mas é muito legal quando eu estou fazendo ali o podcast e as pessoas que estão no chat quase sempre são as mesmas pessoas, né? E você fala assim, pô, mas não vai crescer. Eu falo, não estou preocupado com isso. A minha preocupação é que naquele momento eu tenha um entretenimento, uma informação, e aquela galera que está curtindo ali ao vivo já cara, é amigo, eu tenho uma intimidade de pessoas que eu nunca vi, cara. É orgânico também, né? O legal de ser alguém muito. Que está vivo ali, que tá ali porque quer assistir, quer acompanhar, quer entender, quer participar. Então essa coisa do interior, né? Eu falo que a gente trabalha com jornalismo no interior, é diferente do cara que trabalha numa grande mídia, por exemplo. Você vem, vamos trazer para um problema grande. Teve uma tragédia, veio a grande mídia aqui, ficou uma semana, foi embora. Depois o pequeno fica e continua valorizando a cidade dele. Você tem uma preocupação, um cuidado muito diferente do que o grande vai ter. E você tem essa questão do orgânico. Às vezes você está na rua e o cara fala, pô, eu te vi lá, olha que legal, e te dá uma dica. E os podcasts, tem um cara que você entrevistou, eu entrevistei, essa coisa que você falou de às vezes mostrar para a população que tem alguém daqui que às vezes ela nem sabia que fazia aquilo, o Gustavo. Tem gente que conhece o Gustavo dentista. Gustavão. O Gustavo, o cara é dentista, o cara é paciente dele. Aí teve uma pessoa que comentou comigo, entrevistei o Gustavo, falou que eu não sabia que o Gustavo era ciclista, que fazia isso. Ele é meu dentista. Triatleta e tudo mais, mas a pessoa às vezes é paciente dele ou conhece a pessoa por outro viés e não tem ideia do que ele é como atleta, como pessoa, né? Que acaba sendo um estilo de vida, né? Isso é legal, a gente poder mostrar esse outro lado também. Não, e o Gustavo é um cara fenomenal, né? Assim, eu sempre falo com ele, eu sou muito fã dele e ele abraçou esse projeto da Rota de Cicloturismo aqui na região, que, cara, é uma ideia fenomenal. E já deu certo, né, cara? Já está sendo um sucesso. E eu falo com ele, falo assim, cara, eu fico de boca aberta com a vontade dele. E ele o exemplo dele é um dos exemplos que me faz querer ter um projeto também em prol do ciclismo. Quando a gente fala ciclismo, também é meio que uma desculpa para você ter um projeto. Eu acho que a coisa tem que ser muito mais ampla que o ciclismo, entende? O ciclismo é uma paixão nossa. Então, da onde a gente vai começar? A gente vai começar do que a gente ama, que é o ciclismo. Mas eu acho que a gente tem que abraçar mais. O lifestyle, né, o estilo de vida de um ciclista vai muito além do que ficar em cima de duas rodas pedalando e buscando performance. Você mesmo, por exemplo, você tem um estilo de vida, um estilo em cima da bicicleta, que é o cicloturismo. E é uma coisa que, se você parar para pensar, gera muito dinheiro em muitas regiões do mundo. Movimenta muito dinheiro em hotéis, em restaurantes. E a gente tem... por exemplo, um ciclista, normalmente ele vai ter uma vida mais saudável. Ele vai se preocupar com uma alimentação mais saudável. Então, cara, vamos buscar informação em relação a isso e vamos trazer essa informação para a galera. Um ciclista, às vezes, ele está preocupado com a natureza, ele está preocupado com o meio ambiente. Vamos trazer essa informação. Um ciclista, ele também pode estar preocupado com mobilidade urbana. Ele pode estar preocupado com outras coisas além do esporte. Então, eu começo a ter essa visão no Vem na Roda, principalmente agora, nessa nova etapa onde a gente está gravando dentro da NEL, ali onde eu pude te entrevistar também uma vez, e eu começo a trazer pessoas que estão relacionadas ao ciclismo, mas que não efetivamente eu quero conversar sobre estar em cima de duas rodas. Eu quero saber mais. Eu quero saber, entendeu? Eu quero que a pessoa me conte detalhes de tudo que está ao redor desse esporte maravilhoso. E quando vira um estilo de vida,
Muda tudo, né? A maneira que você olha. No montanhismo virou um meme, né? Antes de existir meme lá no clube de montanhismo, lá no SET, né? Que eu fiz parte há muito tempo, fui presidente, inclusive, do Centro Excursionista Teresopolitano. Uma época o clube fazia reunião às sextas-feiras. Reunião era quinta, tivemos um problema, passou para sexta. Aí tinha uma galera no clube que tinha mania de sair da reunião 10 da noite, ia para o boteco ficar bebendo até 2 horas da manhã. E no sábado, às 6h30, 7, tinha que estar no ponto de encontro para escalar ou para caminhar. E chegava todo mundo derrotado lá. E eu falei com a galera, cheguei no dia e falei, pessoal, ou a gente bebe ou a gente escala. É verdade, cara. E virou um meme lá do fulano, ficou isso, bebe ou escala. Mas é mais ou menos isso, né? A gente leva o esporte para a vida e a vida para o esporte, não tem como separar muito. Cara, eu acho que eu sou um belo exemplo. Eu não gosto muito de falar de mim, não. Eu gosto de falar das pessoas, mas eu só acho que eu sou um belo exemplo de como que o ciclismo pode mudar a maneira de encarar a vida de uma pessoa, né? Eu sempre gostei de bagunça, de tomar cervejinha. Um bom tempo da minha vida eu fui bem sedentário. E depois que eu voltei a pedalar, não é que foi uma virada de chave, tá? As pessoas meio que reduzem tudo a uma virada de chave. A coisa ela vai acontecendo, né? Ela é progressiva. É natural. É natural. Eu comecei a pedalar e aí eu comecei a ver que a cerveja não estava se encaixando muito bem no meu estilo de vida. E aquilo daqui a pouco eu parei de beber. Tem 3 anos que eu não bebo. Mas é não beber mesmo. Aí você fala assim, pô, mas você se proibiu. Não, eu simplesmente perdi a vontade. Eu falei, eu não vou beber mais, está atrapalhando o meu treino e eu curto o meu momento de treino, vou parar de beber. E eu parei de beber e assim, nunca mais tive vontade. Hoje eu falo assim, eu não bebo porque eu não quero, porque realmente não tenho vontade zero. Mas é uma mudança que não é só o esporte. O esporte ele te faz andar com pessoas que têm aquele mesmo objetivo, aquela mesma visão, e são pessoas que normalmente vão buscar uma melhor qualidade de vida também, mas uma melhor alimentação, um melhor estilo de vida naquele momento, porque aquilo dali vai melhorar, de uma certa forma, a performance também. Então você começa a se influenciar pelas pessoas que estão ao seu redor. É o famoso diga-me com quem andas e te direi quem és. Que quando a gente é criança acha que é mentira e depois a gente vê que é isso aí. E né? é muito, cara, é muito. Eu brinco com a minha esposa, que às vezes a gente sai para pedalar e você conhece essa rotina, né? A gente acorda de madrugada no sábado e a gente pedala 4, 5, 6 horas, a gente chega na hora do almoço em casa e eu falo com a minha esposa, eu tô indo, o que eu tô fazendo é algo em prol da minha saúde física e mental e ao mesmo tempo, olha as pessoas que eu convivo hoje em dia, né? E aí a gente para analisar as pessoas, o estilo de vida dos meus amigos atuais. Eu não tô, cara, eu não tô demonizando o outro estilo de vida, não é isso. Eu estou dizendo que foi uma virada de chave para mim e que hoje em dia, por exemplo, a minha convivência são pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que é o que eu tenho, que é buscar uma alimentação mais saudável, é buscar evitar certas situações que pode ser bem legal naquele momento, mas que a longo prazo não se sustenta, entendeu? Então, o ciclismo me mudou, isso eu posso dizer. Agora, tem um detalhe que eu acho que vai muito além disso, que é uma questão de superação. Eu estava te contando aqui antes da gente começar sobre o problema que quando eu era molequinho, lá com 16 anos, eu sofri um acidente de trânsito. Eu vou falar de forma bem resumida para não tomar muito tempo, mas eu quebrei a bacia. Então, aos 16 anos, eu tive que enfrentar, além de eu ter que ficar 3 meses numa cama, deitado na mesma posição, sem poder mexer não só a perna, mas da cintura para baixo. Fiquei mais 3 meses de muleta e só depois voltar a pisar e tentar reaprender a andar, e eu perdi muitos movimentos da perna e passei a conviver com uma dor extrema da artrose que gerou ali no quadril, por conta da fratura. E isso, quando eu descobri a bicicleta, foi por conta da dor que eu sentia, que era... O médico, ele tinha falado para mim isso em 2008, mais ou menos. Eu fui no médico porque eu não aguentava mais de dor. E ele tirou um raio-x e olhou para mim e falou assim, olha, você não tem mais cartilagem quase nenhuma no seu quadril, já é o caso da gente operar e botar uma prótese, mas na sua idade, nenhum ortopedista vai colocar prótese em você,
E, então, portanto, a minha recomendação é emagreça e pare de andar. Pare de andar. Foi essa a frase dele. E eu não aceitei aquilo. E eu pensei na bicicleta. Falei, pô, a bicicleta não tem impacto. Eu não vou estar andando, mas eu vou estar praticando esporte. E a bicicleta fez o quê? Fez eu perder peso, fez eu descobrir pessoas com uma outra visão de mundo e fez eu ganhar músculo na perna que me ajudaram a sustentar o meu corpo e diminuir um pouco aquela pressão no quadril que já estava dolorido. E ano passado eu cheguei no ponto que realmente eu tive que colocar uma prótese. Hoje eu tenho uma prótese de quadril e eu te garanto que, ouvindo isso da boca do meu médico, ouvindo isso da boca do fisioterapeuta e de muita gente que relatou isso na internet, que toda essa base do ciclismo, do esporte, me ajudou não só a viver 25 anos com dor no quadril, mas ao mesmo tempo de passar por um procedimento cirúrgico com uma recuperação muito rápida e muito boa. Então, se eu puder, eu acho que de tudo que eu falei aqui já dá para perceber o quanto que eu tenho o ciclismo como algo importante na minha vida e se foi importante para mim e fez tanta coisa boa para minha vida, pode fazer para a sua, pode fazer para de outra pessoa que está assistindo a gente e é uma obrigação minha divulgar, entendeu? Tem que buscar agora essa mudança de chave, essa mudança de vida que levou você para o ciclismo, depois te levou para esse projeto aí de divulgação ciclística que é o Vem na Roda Podcast e tem te permitido conversar com pessoas de diferentes estilos dentro do ciclismo e de outras épocas também, né? Porque a gente, para quem não sabe, né? Para quem você acha que é só uma bicicleta, né? Como ele já falou, não é só uma bicicleta, tem muita coisa envolvida e dentro do ciclismo são diversos estilos, estrada, mountain bike, downhill e muitos diferentes. E você tem conversado com uma galera diferente. Por exemplo, agora num papo recente, você conversou com um cara das antigas, que é o Adilson Brits, o Bombril, que acredito que assim como eu, né, eu fui saber que ele pedalava no seu podcast. Eu conheço ele como corredor, vejo ele sempre correndo aí no Soberbo, na Rio Bahia, nem sabia que ele tinha essa história toda no ciclismo. Então como é você conversar com um cara desses? Cara, entra aí uma questão muito legal, que é o que eu te falei da família de amigos que eu formei ali do podcast. E a galera me dá as dicas e me dá os conselhos. Olha, você tem que conversar com fulano e faz a ponte, consegue o contato. E falaram do Bombril. Falaram, cara, você tem que conversar com o Bombril. Eu não conhecia a história dele completa. Eu acho isso muito legal, cara, que eu vou conhecer a história do pessoal no próprio podcast. Então, eu adoro. Quarta-feira, 7h30 da noite, quando eu entro ao vivo, é um dos melhores momentos ali da minha semana, que é onde eu converso de bike e descubro muita coisa nova. E o Bombril, cara, o cara foi campeão brasileiro em 1991. E foi a primeira competição do cara. Você tem noção do feito? Tipo, ele nunca tinha competido de mountain bike. Ele pedalava e ele foi com um amigo que chamou ele, não lembro agora qual foi o amigo, perdão, realmente não lembro o nome, mas chamou, ele foi foram 3 etapas. Primeiro foi em Niterói, que ele contou, ele chegou lá em Niterói e ganhou a etapa. Eu falo assim, cara, como é que você vai a primeira vez competir, ou seja, não tinha experiência nenhuma, um campeonato brasileiro, e ganha a etapa. E no primórdio no mountain bike, né? As bikes ainda, em 91 estavam sendo ainda preparadas para que a gente ia ver um pouquinho mais para o final dos anos 90. Já tinha melhorado um pouco, né? Dos anos 80, da época da Renata Falzoni, do Capivara, já tinha melhorado um pouquinho em relação a essa galera, mas ainda a nível Brasil, né? Se a gente for pensar o que tinha aqui. 91, se eu não me engano, e eu tenho quase certeza que eu estou certo, foi o período em que o Collor estava na presidência. Foi quando começou, eu tenho quase certeza que foi essa, foi a época que começou a abrir o mercado externo para importações, facilitar. A gente tinha um mercado externo, a gente tinha um mercado interno muito fechado. E essa galera, o Bombril estava contando, e o Marinho também já tinha me contado isso, o Hudson Malta também tinha contado, que eles pegavam a Caloi 10, Caloi 10 era a bike fabricada no Brasil, para quem não sabe, para ciclismo de estrada. Eles pegavam essa Caloi 10, ciclismo de estrada, eu acho que vale a pena a gente falar, é aquela bike que tem um pneu fininho,
ela é mais toda magrinha, né? O pneu fininho e que tem um guidão diferente, que parece um chifre de bode. E o pessoal pedala na estrada, no asfalto. Eles tiravam aquele pneu, colocavam um aro um pouquinho mais largo e colocavam um pneu um pouquinho mais largo, que o Bombril estava até falando, não tinha essa de um pneu 2.2, 2.1, todas essas... Não. Aí você vê, né? Já estava começando com a Gravel nessa época, sem saber que era Gravel. Na verdade, eu juro, cara, eu estava pensando nisso, depois que eu gravei, eu queria falar com o Bombril isso, falar, cara, olha como que é o mundo. Eles começaram adaptando o quadro de Caloi 10 para transformar aquilo numa mountain bike, mas eles tiravam o guidão e botavam um guidão reto, e eles adaptavam o freio. Chegaram a usar freio, a manete de moto, cara, para fazer a manete do freio na mountain bike. Eu achei isso espetacular. O Jorginho que estava lembrando isso lá no podcast. E aí, hoje em dia, a gente tem uma mountain bike completamente diferente e os caras lançam a Gravel, que, na verdade, se você parar para pensar, é aquela Caloi 10 que os caras faziam antigamente, sem trocar o guidão, deixando o guidão de ciclismo de estrada. Ou seja, o mundo gira e acaba voltando para o mesmo lugar com uma leitura um pouquinho diferente, né? Mas foi muito, cara, o bate-papo com o Bombril foi fenomenal, cara, foi muito legal. É que a gente fala desde o começo, de valorizar a gente daqui, que às vezes a pessoa não tem uma ideia. Mas um cara legal que você conversou lá foi o Edinho Coroinha, né? Que aliás é filho do Edson Carreiro, né? Empresário aqui de Teresópolis, teve comércio na região central há muito tempo, que é uma figuraça. É verdade. Carreiro pai, e o Edinho, ciclista também lá de trás, ficou um tempo parado e voltou a pedalar hoje. Ele acaba juntando essa galera do lado de trás com a galera que está pedalando hoje. O Edinho, ele tem uma história muito legal no mountain bike e ele tem um detalhe, cara. Ele é um amigaço que a bike me deu. É uma coincidência da vida. Minha esposa já era muito amiga do irmão dele, que mora em Portugal, e a gente nem sabia. E depois a gente foi descobrir, né, coisas da cidade pequena, que todo mundo se conhece. Rodrigo Cunha, tá longe. E um dia eu olhei o WhatsApp do Edinho, tava a foto dele que eu chamo ele de Santos, o irmão dele. Aí tava eles dois lá, eu falei, ué, o que você tá fazendo com o Santos? Aí ele, pô, é meu irmão. Eu falei, cara, então a gente já tem uma amizade em família. Mas enfim, o Edinho, cara, aliás, como essa cidade é pequena, né? Se bobear, a gente se encontrou no casamento dele sem se conhecer. Eu não sei se eu fui, eu acho que eu não fui no casamento dele. Agora que eu lembrei que eu cheguei aí ao casamento dele, porque eu tinha um conhecimento com o Carreiro, mas é cidade pequena, isso aí, você conhece aqui, conhece lá. Cara, sim, mas é muito amigo. Nossa, ele... Sempre que ele vem ao Brasil, ele ia lá em casa, a gente tomar vinho e conversar, e não sabia, não fazia a menor ideia. E o Edinho hoje cara, é quase um irmão para mim, assim, e é um cara que ele foi fundamental no canal, que foi o que eu te falei, foi ele que deu o start ali de falar, galera, vamos seguir, tá muito legal o canal dele. Eu falei assim, pô, então eu vou começar a fazer vídeo. Começou pelo Edinho, que participou do primeiro pedal que eu gravei, coincidentemente, o primeiro vídeo do canal com o Edinho. Esse vídeo está no privado até hoje, porque a qualidade é tão ruim da câmera lá que eu acho que realmente não vale nem a pena eu liberar para todo mundo ver. Mas tá lá o vídeo. E faço questão de deixar porque, como eu falei, a gente falou que, né, são registros, né? Eternizados. E o Edinho, ele chegou ali no podcast para a gente falar de um negócio muito legal, que ele é um cara muito organizado. Então, ele tem esse link, ele tem esse conhecimento todo de antigamente, mas eu queria abordar a organização dele, que ele participou um ano inteiro das provas de mountain bike do estadual, e ele queria mostrar para o pessoal que mesmo sem ganhar etapas, você poderia ser campeão estadual de mountain bike. Então, é uma visão diferente, né? Você ter uma abrangência anual de coisas que às vezes a gente só vê o pedacinho, que vai ter uma prova na cidade tal. E aí você acha que aquilo se resume só àquele fato, mas na verdade o ano inteiro tem aquilo, e o Edinho se organizou de uma maneira, cara, olhou a quilometragem de cada prova, a altimetria, e qual que era mais o perfil dele, aonde ele ia se dedicar mais, aonde ele ia, aonde ele não ia, quanto que ia custar, né? Porque tem um custo, qual era a distância de cada prova, qual era a logística para ir, e eu queria trazer isso. Aí ele chega no podcast, cara, com um capacete. Você já viu esse capacete? Era só uns
uns pedaços de couro. Era um capacete antigaço, cara. Parece que é só a parte de interior de algum outro capacete. Quebrou, ficou só o interior do capacete. Aí você fala assim, cara, o pessoal usava isso para competir? Ele falou, não, o pessoal usava isso. Antes nem usava nada. Nada. Próprias outras provas grandes aí a gente vê. O próprio Bombril contou uma história até triste, né? Lá no podcast, que ele sofreu um tombo quando ele pegou, acho que quando ele trocou para KHS. Quando ele trocou de bike, pegou uma bike melhor, ele se assustou com um cachorro e ele capotou e bateu com a cabeça no chão e se machucou bastante. E não estava usando capacete. Nessa época não usava, né, cara? E por conta, ele contando, não sei se é isso, mas por conta disso tudo, quando ele chegou em casa, a esposa estava grávida, com a gravidez ainda no início, e se assustou com toda a situação e acabou que a gravidez não deu continuidade. Foi algo que ele contou e você vê. Não estou dizendo que a culpa é do capacete ou não, mas para você ver da importância do capacete, ele sofreu ali um tombo que poderia ter custado a vida dele, né, cara? Então surge esse capacete pequenininho. Que acabou que o Edinho levou lá. E aí também, ele levou, te falo mais, ele levou um papel impresso em impressora matricial com o resultado de uma prova. E tava lá com o campeão Rui Avancini, o pai do Avancini, cara. Do Avancini. Aquele papelzinho ainda todo amarelinho, sabe? Aliás, para quem não sabe, o Avancini, Henrique Avancini, é o maior aí do ciclismo nacional. Bicampeão mundial de XCM, que é que é de Petrópolis, né? E é de Petrópolis, e tá indo aqui na nossa cidade. Aliás, ele passou com essa semana. Passou ontem, ele foi até Guapimirim e ainda pegou o com da Serra da subida da Serra, que era do Marcelo Gil, se eu não me engano, já há séculos. E o Avancini está aposentado, imagina se não tivessem. Exatamente, o cara é um fera. Mano. Bom, Mineiro, além de falar com atletas das antigas, da atualidade, gente que está competindo, gente que já parou de competir, mostrar que tem uma galera boa de Teresópolis treinando, tendo a bicicleta como estilo de vida, como profissão, ou tentando aí bons resultados, independente de ser profissão ou não. Você acabou conversando com algumas pessoas que são referência no ciclismo de maneiras diferentes. Por exemplo, o último podcast lá, o Vem na Roda, foi com o Alexandre Teófilo, mais conhecido como Magrinho, que é um cara que entende tudo da prova de ciclismo mais famosa do mundo, que é o Tour de France. Como é que foi esse papo com o Magrinho? Cara, rolou ontem, foi muito, muito legal. Aliás, cara, até recomendo a galera aí, quem quiser assistir lá no canal. Foi um bate-papo muito maneiro, porque o Tour de France, a gente está aí na reta final, já foram 18, talvez, etapas, já são 21 no total, e eu queria fazer uma resenha, porque diversas coisas importantes, interessantes aconteceram esse ano, e eu queria que tivesse alguém ali para a gente falar sobre como está sendo o Tour de France 2024, mas eu queria ir mais. Eu queria falar da história da prova e eu queria também explicar como funciona uma competição de uma grande volta para quem, por exemplo, é do mountain bike. Que a pessoa do mountain bike entende que aquela prova largou aqui, chegou aqui, quem chegou primeiro é o campeão. O ciclismo de estrada, principalmente se não for uma clássica, se for o Tour de France, são 21 dias correndo, e é como se você não parasse de correr. Então, tem uma lógica diferente de pontuação, de funcionamento. E quem é que eu poderia chamar para explicar tudo isso, se não o Magrinho, cara? O Magrinho é um cara que, desde quando eu comecei a pedalar, eu ia pedir informação para ele no balcão da São Cristóvão. Então, é um cara que conhece muito de ciclismo de estrada. E ele chegou lá e ele arrebentou. A gente falou, cara, da história do Tour de France. Inclusive, a gente contou um caso, cara, muito curioso. O Tour de France, ele tem pontuação, vou contar rápido aqui para não tomar muito tempo, mas ele tem uma pontuação nas montanhas, né? Quem escala a montanha, quem chega no topo da montanha primeiro ganha um ponto, ponto de camisa da bolinha vermelha lá, né? Que é de escalador, e bônus, enfim, uma série de coisas. Mas a pontuação varia de acordo com a montanha. Então, classifica-se a montanha em categorias. Categoria 3, 2, 1 e sem categoria. Na minha imaginação, uma categoria 1 seria uma montanha mais fácil que uma categoria 2, que seria mais fácil que uma categoria 3. Mas é o contrário. E aí eu falei, cara, mas por que é o contrário? E a questão é a seguinte, quando você tinha, isso é uma história, a gente não sabe se é verdade, um carro da Citroën de 2 cavalos, e aí ele subiu uma montanha.
Se ele conseguisse subir aquela montanha de terceira marcha, era uma montanha categoria 3. Caramba! Se a montanha fosse mais forte e só não desse para subir de terceira, ele subia de segunda. Então era categoria 2. E a mesma lógica para a categoria 1. E a montanha que ele não conseguia escalar era a montanha sem categoria, não categorizada. Então o que acontece? A 3 é mais fácil que a 2, que é mais fácil que a 1. Pensando nessa lógica da marcha do carro, você consegue entender. E tudo isso a gente conversou ontem. Então você vê assim, cada podcast que passa, eu aprendo no final das contas com cada um que senta ali, cara. Eu sugo a informação e eu espero que quem esteja assistindo também compartilhe disso. Aliás, o Magrinho é referência mesmo. A gente conversou lá no Vem na Roda, e quem me conhece sabe que em 2022 eu fiz uma viagem pelos Pirineus de bike e passei em alguns trechos onde rolou o Tour de France, né? Então passei em Laruns, passei no Somport, no Portalet, no Mary Blanc, alguns topos de montanha onde rolou o Tour de France. E antes de eu ir, eu conversei com o Magrinho, pô, tô me organizando aí, ele ficou tipo, você via que ele tava, pô, maneiro, animado, o cara, né? Vai lá, o cara vai, pô, maneiro, vai lá. E quando eu voltei, eu conversei com ele lá, ele, pô, conversou, falou dos pontos, aí eu falei, foi de tal lugar, aí subiu o Mary Blanc, falei, isso aí, subiu o Mary. Então o cara já sabe onde eu ia passar, qual tour que passou lá. E o Tour de France, realmente, eu confesso que eu comecei a acompanhar de 5 anos para cá, assim, não acompanhava há muito tempo, mas cada vez que eu comecei a acompanhar o Tour de France, e quando você consegue entender essa dinâmica de equipe, de tudo mais, cara, é espetacular. Te falar que é até difícil assistir prova de mountain bike hoje, que eu passei essa chato. A prova de mountain bike, que a dinâmica da estrada, a dinâmica das equipes, essa coisa de todo dia ter, pô, agora não, hoje é uma etapa de sprint, hoje é uma etapa de montanha, então hoje é um contrarrelógio, então cada dia da prova é uma prova, de equipe. É uma prova nova, então te dá uma oportunidade de todo dia ter um campeão diferente e no final das contas ser o vencedor, o cara que não ganhou nenhuma etapa, então isso é muito doido. Que é como a história que o Edinho queria trazer no podcast dele, né? E é isso que eu falo, assim, cada programa eu tento trazer, óbvio, pessoas diferentes para conversar, para a gente conhecer a história das pessoas, mas eu também tento trazer uma história em cada episódio, ou seja, quando a pessoa vai lá conversar, ela pode ser por conta de alguma, só para a gente conhecer a história da pessoa, mas a gente também pode falar de assuntos específicos. O Magrinho, por exemplo, eu preciso que ele vá lá depois para a gente falar da história dele, mas ele foi lá para conversar, para trazer o conhecimento dele para o pessoal sobre o Tour de France. E o papo rolou, foi muito legal, e às vezes o Magrinho, eu dava uma interrompida nele, tipo assim, não, calma aí, Magrinho, vamos explicar melhor isso daqui, porque eu tentava naquela visão assim, o Magrinho ele tem um baita conhecimento, e às vezes eu falo assim, às vezes a pessoa que está assistindo não está conseguindo acompanhar o raciocínio, porque eu estava conseguindo acompanhar, mas às vezes a pessoa que estava em casa, então o meu papel ali era... A volta que a gente estava falando, de traduzir para o público que não está acostumado. Porque realmente, até para quem é do ciclismo, que você falou, o cara que pedala bicicleta de montanha, na lama, na terra, às vezes ele não entende essa logística de uma prova de estrada, de um Tour de France, de uma volta da Espanha, Giro de Itália. Então, o cara entender essas grandes voltas aí, o cara tem que parar para olhar de maneira diferenciada, né? Então é importante você pegar um cara daqui e volta ao que a gente estava falando. Uma coisa é você pegar lá na ESPN, que são os grandes da comunicação hoje lá, o Renan Couto, o Celso Anderson, entende? Pô, legal, os caras transmitem Tour de France, entendem muito, mas aí você pega aqui em Teresópolis, tem um cara que entende profundamente do assunto e que também é ciclista, né? Porque não é o Magrinho, por exemplo, não é aquele cara que só assiste, ele assiste e pedala. Cara, ele foi minha referência, falei isso pra ele ontem, falei, cara, você é minha... Foi não, né? Você é minha referência desde sempre, cara. O cara anda muito, ele sobe muito, né? Ele é magrinho, ele escala muito bem. Aliás, tem isso também, né? Dentro do ciclismo, e aí eu falo tanto mountain bike quanto ciclismo de estrada, cada um tem um perfil, a pessoa pode ser às vezes maior, mais alta, né, que a outra, outro pode ser mais largo ou ter mais pesado, e tudo isso traz características. Eu posso andar melhor na reta, eu posso me dar bem melhor nas subidas, e isso chama-se estratégia. Você não é o melhor em tudo. Como que você ganha uma prova? Sendo inteligente. Né? Eu vou tentar melhorar aonde eu sou melhor, ou seja, por exemplo, eu tenho uma prova que tem subida e tem plano. Na subida eu não dou bem, então eu tenho que tentar sobreviver na subida, agora quando chegar no plano eu tenho que fazer bonito. Então existem estratégias.
que para a maioria das pessoas que estão um pouco por fora, elas não conseguem visualizar essa estratégia. E se você vai acompanhar uma prova, por exemplo, na ESPN, é muito legal a forma que eles falam e tudo, mas eu vejo por muitas vezes, principalmente do Celso Anderson, um comentário que é só para quem realmente já acompanha aquilo. Quem está começando a acompanhar fica, como a gente fala, boiando, o cara fica perdido. E aí era isso que a gente queria ontem, a gente queria tentar traduzir algumas coisas e explicar como funciona para as pessoas verem que é fantástico, cara. Pegar alguém que é do ramo, que é daqui, que vai mostrar como é que funciona e não detalhar tanto, né? Guardados as devidas proporções, o nem tanto, mas nem tão pouco. Uhum. Não é diretamente isso que eu quero dizer, mas, por exemplo, eu assisti esse ano uma etapa do Brasileiro de Estrada e colocaram uma pessoa para fazer a narração que ela, comunicador, excelente comunicador e tudo mais, uma voz boa de comunicação, mas se percebia que ele não era do ciclismo. Então ele tinha uma certa dificuldade de conduzir a prova ali, de transmitir para quem é de fora o que estava acontecendo na prova, porque ele parecia não ser exatamente Você está falando de ciclismo de estrada ou de mountain bike? Ciclismo de estrada esse ano. Tá. A gente teve no mountain bike 2 etapas da Copa do Mundo. Aliás, o pessoal às vezes nem sabe disso, né? A gente está tendo 2 etapas da Copa do Mundo de mountain bike sendo realizada no Brasil. Ou seja, o pessoal da Europa gostou. A gente teve uma etapa aqui em Petrópolis, muita gente não soube, né? Aliás, assim, a gente teve na época a Serra de Itaipava, né? Nossa Serra das Hortênsias estava bem largada com vegetação e a gente tinha Nino Schurter treinando naquela serra, cara, entende? Não estava nem cortado, tudo direitinho limpado aquilo dali, e a gente agora está tendo 2 etapas. O Brasil ele virou parte do cenário de Copa do Mundo de mountain bike. Isso é muito importante para a gente, isso é muito bacana. E o Avancini tem não um dedo, talvez um braço inteiro, aí, o corpo inteiro dele, né? Eu acho que se tem Copa do Mundo no Brasil é por conta do Avancini. Mas nessas etapas a gente teve a narração, foi pelo YouTube, que eu acho, se eu não me engano, e a narração era realmente, você percebia que era alguém que não era do ciclismo. É aí que eu estava querendo chegar, que você comentou do ciclismo de estrada. O cara narrava muito bem, o cara é um narrador profissional, mas você vê que ele não conhecia nada de ciclismo. O comentarista... Isso faltou pegar alguém, talvez, do meio, ou da cidade, alguém que conhece ali para traduzir aqui para a galera. Porque às vezes se tiver um âncora ali que não sabe, mas tiver um repórter, alguém que vai dando aquela... Vai dando a dica, né, cara? A gente teve um comentarista que era de um canal famoso, mas, sinceramente, também comentários que não tinha nada a ver com a prova. Enfim, fizemos um podcast, 2, inclusive, em cada etapa da Copa do Mundo. A gente conversou, a gente fez eu, Mauro e o Jorginho, e a gente fez uma análise, uma mesa redonda, né, entre a gente, sobre como tinha sido a etapa, e o pessoal curtiu bastante, cara, teve bastante visualização, bastante comentário, e a gente estava falando sobre essa questão que, infelizmente, é um esporte que você não vai ter pessoas extremamente preparadas. Por exemplo, o Renan do Couto é um cara extremamente preparado, ele tem bastante conhecimento, mas o Magrinho, cara, tem conhecimento pra caramba, e se bobear tem o mesmo conhecimento que o cara. Talvez não tenha tido a mesma vontade de seguir essa carreira, talvez nunca tenha tentado, talvez nunca tenha tido oportunidade, mas um cara desse tem que estar registrado na internet, né, cara? A gente tem que ter Como temos dito, é nosso. É nosso, cara. Agora, outra coisa legal, Mineiro, que além de valorizar a galera daqui, que é a essência do Vem na Roda Podcast, você acabou abrindo ainda a janela para fora da cidade, né? Por exemplo, conversou recente com o pessoal do Montanha Azul Bike Park, que é de Petrópolis, que é uma das casas de treino do Henrique Avancini, né? A gente conseguiu o contato com o Ralph, que é o camarada por trás aí do Montanha Azul Bike Park, né? Fica ali no Vale do Cuiabá, em Petrópolis, para quem não conhece, cara, vale muito a pena. Para quem anda de mountain bike, às vezes pode achar que um bike park é algo que ele não deva ir, né? Que deve ser muito avançado. Pelo contrário, cara, eu fui lá, foi muito legal o bate-papo com ele. A gente falou muito sobre downhill, que é o que ele faz, né? Que é a curtição dele, mas a gente falou sobre as pistas que ele montou, ou seja, ele criou
trilhas particulares, onde você paga o dia para você usar o quando você quiser durante aquele dia. Isso é um bike park, né? Você tem uma estrutura, só que você tem uma trilha completamente limpa e totalmente sinalizada. E aí é onde eu falei que às vezes a pessoa acha que não é o lugar dela ir, mas na verdade você tem ali do iniciante para o intermediário para o avançado. Só que todas as trilhas têm a sinalização para você não, sem querer, ir parar numa trilha avançada onde você quer ir para o básico. Então você pode chegar lá e você tem o suporte dele, você tem o suporte de outras pessoas. E aí na conversa, cara, o Ralf é gente boa pra caramba, ele falou, a gente conversou bastante ali sobre bicicletas, sobre questões técnicas também, e ele me fez um convite, ele falou assim, ó, ele veio, cara, rapaz, falar nisso, ele veio pedalando de Petrópolis até aqui pro podcast, cara. Caramba! Ele veio pedalando, eu falei, cara, que legal, ele falou assim, ó, e só por conta disso, ele me convidou para no dia seguinte a gente ir pedalar no bike park dele, e eu falei, cara, não tem como eu recusar, né? Aí eu botei a bicicleta no carro e quinta-feira de manhã era um feriado, eu tava lá no bike park pedalando e aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Henrique Avancini e o pai dele, o Rui Avancini lá também. A gente pedalou junto pelo bike park e o cara anda muito, diga-se de passagem. Mineiro, outra coisa que vai além, né, de você divulgar o atleta, quem se destaca ou quem conhece ciclismo local, é atrelar a divulgação ciclística a temas relacionados como saúde, como a preparação física, nutrição, musculação. E você conversou também um pouquinho sobre cada tema com profissionais da área aqui de Teresópolis, né? Conversei. Cara, é o que eu acho assim, a gente tem gente em Teresópolis da melhor qualidade. A gente tem profissional em Teresópolis da melhor qualidade. A gente tem lá fora também, sim, mas vamos dar valor à prata da casa. Vamos dar valor que a gente tem aqui, porque a gente tá no mesmo nível que a galera aí de capital e lá de fora. E eu, por exemplo, eu conversei com o João Neto sobre o nutricionismo e a gente, cara, ele falou altas dicas e com questões completamente técnicas sobre nutrição antes, durante e depois do treinamento, nos dias normais. Isso é muito importante. A gente pode divulgar o ciclismo mostrando só o pedal? Pode, mas eu acho que é muito fechado, é muito raso. Eu acho que o mundo do ciclismo é muito maior do que isso. Como a gente estava falando, que quando eu comecei a praticar o esporte, isso me levou a ter uma vida mais saudável. A maioria dos ciclistas, né, das pessoas que vivem com a bicicleta, que tem a bicicleta no dia a dia, elas acabam buscando uma vida mais saudável. E eu acho que a gente tem que trazer também visibilidade para esse lifestyle, para esse estilo de vida que o ciclista tem, que é um estilo de vida de natureza, que é um de espaço aberto, mas ao mesmo tempo também dos treinamentos. Você pode ser um ciclista que o teu objetivo é ganhar medalha. Você pode ser um ciclista como você, que o seu objetivo é o turismo. E não se engane, para fazer cicloturismo não acha que é passear. O cara faz força, o cara tem que estar treinado. Até para empurrar a bike você tem que estar preparado. Não é fácil, uma bike com o peso de toda a tua roupa ali, do teu equipamento. E, cara, é um estilo de vida. Então a gente tem que pegar tudo que está ao redor e mostrar, porque até agora, o que eu conheci, tudo que está ao redor do ciclismo é bacana, vale a pena ser divulgado, vale a pena ser mostrado para as pessoas. Você quer ver, a gente estava falando de Petrópolis, só para não passar em branco isso, que eu achei que foi uma influência que o podcast teve na vida de pessoas, que já teve na prática. Eu acho bacana ressaltar aqui. Eu entrevistei de Petrópolis também chama-se Isabela, o nome dela, uma atleta de 14 anos, ela e o pai dela é o Cadinho, o pai dela é das antigas, aí junto com o Bombril, junto com o Edinho, é ciclista, e hoje ele está treinando a filha dele, e ela veio no podcast, a gente falou sobre o treinamento dela, sobre tudo, e ele foi embora. No dia seguinte ele me ligou, que um empresário daqui da cidade assistiu o podcast ao vivo, viu e teve interesse em patrocinar ela, em apoiar, cara. Então ela conseguiu um apoio e ela estava precisando. E hoje em dia eles estão aí firme e forte, com bike nova, com todo o apoio, o cara bancando para ela ir nas provas.
E o Cadinho falou comigo, ele falou, cara, foi graças ao teu podcast que a gente teve essa visibilidade e conseguiu esse apoio. Então, é muito importante a gente divulgar, tanto a nível do estilo de vida, como a nível dos próprios atletas se beneficiando por conta disso. É toda uma comunidade que se beneficia. Eu falei contigo, a ideia do podcast, por exemplo, levar profissionais, um cardiologista, para a gente conversar sobre, não é só a gente montar em uma bicicleta e sair pedalando igual um louco. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que fazer os exames, a gente tem que fazer... Eu fui fazer, para participar de uma prova, eu precisei fazer um teste de esforço agora para o Letap, e eu tive que fazer ali na esteira, fui no cardiologista e descobri que provavelmente eu tenho hipertensão, vou ter que fazer um exame. Seja bem-vindo. Não tenho certeza ainda. É brincadeira, é complicado, eu sei. Há uma possibilidade. Eu tenho tempos recentes agora, eu descobri também uns problemas que eu herdei de família aí, né? Não é complicado, faz parte, né, cara? Mas a gente, principalmente depois de certa idade, né? Quando a gente é garotão, acha que tudo funciona bem, que é só levantar, vestir a roupa de ciclismo e vai embora. Depois de certo tempo tem que acompanhar. Como você falou, né, o ciclismo não é só montar na bicicleta, exige um condicionamento físico, mas também não acho que eu não vou começar. Você tem que começar e tem que procurar um profissional e se adequar ao estilo de bike, de pedal que você se encontre e fazer. E hoje em dia a gente tem como é que eu posso te dizer? Uma bicicleta que eu acho que ela entra, cara, com um papel fundamental principalmente para quem está entrando no esporte, que é a e-bike, as bicicletas assistidas, né? Que muita gente que é do ciclismo torce o nariz quando fala de bikes assistidas, porque acha que o cara está roubando, né? Que é a bicicleta que tem um motorzinho, mas não é aquela que acelera, não. Conforme você pedala, ele tem um sensor que ele vai te entregar um motor elétrico, um pouquinho mais de potência do que você está fazendo. E não acho que você não vai fazer força. Você vai fazer força, mas você vai andar mais rápido do que você andaria numa bicicleta normal. A e-bike trouxe o Marinho de volta, a gente conversou com ele, ao ciclismo. Era um cara que pedalava, que ficou um tempo fora, ficou com sobrepeso, e aí percebeu que tinha que voltar, e a bicicleta elétrica fez ele voltar. E aí a gente teve um bate-papo, por exemplo, com o Zabal, que é que tem a Zabal Bikes aqui, né? Uma loja de bicicleta aqui em Teresópolis, e aí a gente falou pra caramba das e-bikes, que é a tendência atual, e você vê... democratizar o esporte, né? Cara, você tem várias análises. Às vezes o cara que quer um esporte mais agressivo, ele pedala bem, mas ele pegar uma e-bike, ele tem competição de e-bike, ele vai fazer um esporte que é muito mais rápido, entendeu? Ao invés de você subir a 10 por hora, uma trilha, a 15, você vai subir a 30. Você vai subindo o dobro de velocidade. Isso traz mais riscos também. Às vezes o cara quer essa adrenalina. Às vezes o cara já tem uma certa idade que ele não consegue, ele quer acompanhar o filho dele. E com uma e-bike, ele consegue acompanhar o filho fazendo força e ele está lá junto. Então é o que você falou, democratiza, né? Mas o importante é a pessoa entrar. Ela tem que vir para esse mundo, cara. Ela tem que vir para o mundo do esporte, seja o esporte que for. É o que eu falo sempre, conversei com o Mauro também. As pessoas têm que se encontrar, né? A gente dá alguns caminhos que são bons para a gente, no meu caso o ciclismo, o montanhismo e tudo mais, mas você pode tentar, se você gostar, se encontrar, cai dentro. Não serve para mim, procure outro, porque o esporte permite ir muito mais longe. Mineiro, para a gente encerrar, eu queria que você falasse de duas pessoas que a gente até falou aqui um pouquinho, mas não detalhou, que foram duas pessoas que te ajudaram nesse projeto. Verdade. Lá no começo, que são o Mauro Gaspar, né? Um grande atleta da cidade, e o PC, né? Foram seus parceiros algumas temporadas, algumas épocas do Vendo a Roda Podcast. O Mauro, cara, como eu falei lá no início, ele foi coincidências da vida, que eu nem acredito em coincidências, eu acho que está tudo encaixado, e foi muito legal, porque eu estava doido para começar o projeto do podcast, eu já estava comprando uma mesinha de som, comprando um microfone, estava guardado lá em casa, e eu estava pensando como que eu ia dar o start no projeto, e quando eu conversei com o Mauro, ele topou na hora, era coincidência de ideias naquele mesmo momento. Na mesma hora o Mauro cedeu a casa dele, a gente começou a gravar dentro de um quarto de medalhas que ele tem lá. Você tem que ver a quantidade de medalha que ele tem,
que é absurda. Mas a gente começou a gravar ali, cara. Uma mesinha, eu comprei uma mesinha de bar, sabe, essas dobráveis? A gente botou ali, botou os microfones e você teve lá no primeiro, né, nessa primeira etapa, gravando, e o Mauro foi essencial, mas por motivos alheios à nossa vontade aí, por questões dele, da vida pessoal dele, ele não teve como encaixar aquela rotina que estava da gente gravar, e aí ele teve que abandonar o projeto. Eu, na mesma hora, chamei o PC para dar continuidade, porque o PC era um cara que já eu conhecia de antigamente, do pedal, que ele já era ali, digamos assim, o coordenador do grupo de ciclismo do DAI 7, era ele que encabeçava tudo ali, que corria atrás dos desafios, era meio que um líder. E o PC, a gente tem uma afinidade muito boa, e aí eu convidei o PC para substituir o Mauro, digamos assim. Não é bem uma substituição, porque eu acho que o Mauro é insubstituível, eu acho que todo mundo, qualquer um é insubstituível, mas para ter mais alguém ali, PC, vamos fazer, o PC topou, e aí ficou aquele papo legal, a gente continuou. Minha esposa ficou grávida, e eu tive que dar pause no podcast, minha filha nasceu e tudo, não tinha como continuar, a gente estava gravando na minha casa, e aí eu falei, PC, vamos ter que dar um tempo. Depois de um tempo, a minha filha já não era tão bebezinha, o PC me manda uma mensagem e fala assim, vamos voltar àquele projeto? Eu falei, cara, vamos, tô dentro. E o PC com um filhinho pequenininho, recém-nascido, ele resolveu voltar. Eu falei, tá bem. Aí, conversando, consegui não gravar mais em casa, não era nem mais na casa do Mauro, como foi no início, não era nem mais lá em casa, e a gente começa a gravar dentro da Neo Fitness, que cedeu o espaço pra gente, e a gente grava dentro da sala de spinning, que foi até uma coisa que quando eu olhei eu falei assim, cara, que fenomenal. A gente poder fazer um podcast dentro de um ambiente, tá bom, é indoor, não tem como eu fazer um podcast no meio do mato. Então, o que se aproxima mais do ciclismo é uma aula de spinning, é um ambiente de spinning. Então, vamos gravar aqui com essas bicicletas ao redor e tá muito maneiro. E a gente começou na correria, mas infelizmente o PC também, por questões do trabalho dele, não deu para continuar. Mas aí a coisa embalou de uma tal forma que eu falei assim, cara, não tem como eu parar. Eu vou continuar sozinho. E vamos ver no que vai dar. Daqui a pouco alguém vem na roda com você. Com certeza, cara. A galera já tá vindo, cara. Cara, é o que eu falo. Eu acho que o podcast nem é meu. O Vem na Roda não é um projeto meu. É um projeto de todo mundo que está participando, cara. De todo mundo que a gente falou aí. Você faz parte do Vem na Roda. O Bombril, o Hudson Malta, que a gente não falou, né? Que fez um podcast maravilhoso lá com a gente também, mas uma série de pessoas que vieram e pessoas que eu ainda espero que venham. Em Petrópolis a gente tem muitos ciclistas famosos aí que podem contribuir com a gente, tentar trazer um pouco da visão deles também. Friburgo, toda essa região serrana e, cara, é uma grande família. O esporte é isso, né, cara? Com certeza. Agora, para quem quiser assistir os antigos, os novos, como é que funciona? Como é que faz? Vai lá no YouTube, Vem na Roda Podcast, e se fizer uma busca ali na caixinha de busca do YouTube, já vai ser primeiro resultado, mas seria, se eu não me engano, é youtube.com/@Vem na Roda Podcast, e no Instagram a gente tem o meu Instagram pessoal, que é o Rotondo, @Rotondo, e tem o @Vem na Roda Podcast, que é o Instagram do podcast, e a nossa ideia ali é mostrar a nossa agenda, tá aberto para quem quiser falar com a gente, né, através do direct message lá, e também poder apresentar alguns cortes. Às vezes você não tem tempo de acompanhar o podcast inteiro, né, mas a gente tenta fazer cortes das partes mais importantes, digamos assim, das conversas e apresentar ali. E, cara, tem alguns até que já deu bastante o que falar, alguns cortes ali, e tá bem legal, cara. Então é isso. Tem no TikTok também, mas o TikTok basicamente é o mesmo conteúdo que a gente bota no Instagram, então acho que a rede principal da gente é Instagram e YouTube. Isso aí, valeu, Mineiro, muito obrigado. Valorizar a gente da casa, que valoriza a gente da casa é legal demais, né? Vamos mostrar o que Teresópolis tem de interessante, as pessoas que estão aqui. Quem sabe amanhã não seja você o entrevistado, amanhã seja você o destaque. É valorizar e mostrar que a gente tem tanto ou mais potencial do que muita gente. Esse foi o Mochileiro Podcast, segunda temporada, agora na sede da Diário TV no bairro de Agriões. Hoje o papo foi com o Mineiro sobre ciclismo, divulgação ciclística.
tem ainda muito assunto, é só montanhismo, escalada, conservação ambiental, ou seja, Teresópolis na essência. Até breve!